Olá, meus irmãos, amigos. Mais uma vez estamos aqui, sempre gratos a Deus pela oportunidade que temos, aproveitando cada minuto da vida e aproveitando e desfrutando com o ensino da palavra do Senhor. Espero também que possa estar abençoando sua vida com essas mensagens e estudos. No capítulo 37 de Gênesis, começa a falar sobre José. A Bíblia dá um intervalo no capítulo 38, fala sobre Judá. No capítulo 39 até o final de Gênesis, volta a história de José. Por que esse capítulo 38? É aquele assunto tão importante da genealogia que muitos gostam de pular, muitos não gostam de estudar. Aqui no livro capítulo 38 de Gênesis, nós vamos encontrar a genealogia do Senhor Jesus Cristo. A genealogia que vem de Judá e vem agora de um homem chamado Pérez, filho de Tamar. Isso que nós vamos ver nesse capítulo. Só que também nós vamos encontrar aqui um erro. Por que Deus usaria Judá? E aí nós vamos encontrar qual a característica aqui, por que Deus usou este homem. Eu quero ler 2 versículos em Gênesis capítulo 38, o verso 29 e o verso 30, que diz assim, ó: Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão, e ela disse: Como tu tens rompido, sobre ti é a rotura. E chamaram-lhe Pérez. E depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e chamaram-lhe Zerá. Aqui está a genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que estava acontecendo? O capítulo 38 começa falando de Judá e falando da esposa de Judá. No verso 1 e 2, mostra aqui o nome Judá e sua esposa. Judá teve 3 filhos. O verso 3, o verso 4 e o verso 5 apontam o nome de em hebraico significa vigia, depois Onã, significa vigoroso, e depois Selá, em hebraico significa paz. 3 filhos de Judá com sua. Já observamos dos 13 filhos de Jacó, os 13 homens e Diná, uma mulher. Os 13 homens, os cabeças da tribo. Jesus vem da genealogia de Judá. Isso nós vamos estar verificando mais e mais nos gráficos, sempre nas meditações, para que a gente possa ir focando a genealogia e querendo estudar mais este assunto. Então Jesus vem da genealogia de Judá. Dos 12 filhos homens, Jesus vem desse chamado Judá. E aqui nós encontramos 3 filhos de Judá. Qual dos 3 viria Jesus? A Bíblia menciona que o primeiro, chamado casou-se com uma moça chamada Tamar, no versículo de número 6. E a Bíblia diz que morreu. A lei de Israel, em Deuteronômio 25, diz que a lei do levirato, se um casal, o homem morre, eles não têm filhos, a sua esposa deve casar com o seu irmão. E o filho que vai nascer desta geração, o primeiro filho, pertence à geração do morto. Pertence à geração do que morreu. Quer ver um caso parecido na Bíblia? O caso de Ruth. Ela não teve filhos com os filhos de Noemi que morreram. Não teve filhos. Quando ela teve um filho com Boaz, a Bíblia diz que aquele filho pertencia aos filhos de Noemi que morreu. E Noemi segurou o filho nas suas mãos como sendo seu herdeiro. Ruth não é da genealogia da tribo de Judá. Mas os filhos de Noemi eram. Noemi era da tribo de Judá. Os filhos de Noemi eram. Olha a sequência. A lei do levirato colocava Jesus na genealogia de Judá. Voltando aqui para Gênesis 38. Morreu o primeiro filho. Judá deu o segundo filho, chamado Onã, no versículo de número 8. Onã sabia que o filho que iria nascer agora com Tamar pertenceria a o irmão mais velho que tinha morrido. Pertenceria ao defunto, à geração do defunto. O que acontecia? Quando ele tinha uma relação com Tamar, o texto diz que ele
jogava o sêmen fora e ela não engravidava. Verso de número 9, vamos ler esse verso? 38, verso 9, diz assim, ó. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência ao seu irmão. O texto é completo. Ele sabia que esse filho não seria sua descendência. O texto diz, quando ele tinha relação com a mulher de seu irmão, ele derramava o sêmen na terra para não dar descendência ao defunto. Deus não aprovou isso. E Deus matou Onã. O próximo verso, verso de número 10, diz assim, o verso 10. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Agora faltava o terceiro filho, Selá. Ela não teve filhos com o primeiro, com Er, que morreu, não teve filhos com Onã, e agora seria Selá. Judá pensou, opa, já morreram 2. Eu só tenho um filho agora. Já morreu 2 que casou com Tamar. Se eu der o terceiro e morrer, eu vou ficar sem nenhum. Eu não vou dar, não. Tamar voltou para casa e ele fez uma promessa a Tamar. Quando meu filho estiver grande, eu dou como esposo. Tamar foi. O texto bíblico diz que os anos passaram, o garoto cresceu e Judá não cumpriu sua promessa. O que aconteceu? Morre a esposa de Judá. Judá agora é um viúvo. O tempo passa, ele não cumpre a sua promessa. Um dia ele saiu com o seu servo para tosquear os animais. E Tamar descobriu o local por onde ele iria passar. A Bíblia registra para nós que ela tirou os vestidos de viúva, se vestiu como uma prostituta, aguardou Judá naquele caminho, Judá agora um viúvo, viu Tamar, deitou-se com Tamar pensando que era uma prostituta. Tamar perguntou qual seria o pagamento, ele disse que não tinha como pagar naquele momento, e ela pediu 3 objetos a ele, como um penhor de quando ele mandasse o pagamento, ela devolveria os objetos. Nós temos lá no versículo de número 18, olha o que diz no verso de número 18. Então ele diz, que penhor é que te darei? E ela disse, o teu selo, o teu cordão e o cajado que está em tua mão, o que ele lhe deu. E possuiu-a e ela concebeu dele. Ela ficou grávida de Judá. O texto bíblico que logo em seguida ela tirou as roupas de prostituta, voltou às suas roupas de viúva. Grávida de Judá. Grávida do sogro, porque ele não cumpriu a promessa de dar o filho, Judá, da descendência do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu tenho esses detalhes em meu livro, O Demônio do Sexo Errado. Escrevi um livro e um capítulo eu dou detalhes sobre isso, que não dá tempo aqui de fazer isso em 15 minutos, tá bom? Se você quiser adquirir o livro, eu trato detalhes deste assunto aqui no livro Demônio do Sexo Errado. Dessa questão aqui agora, Judá chega ao seu destino, chama o seu servo, pega o preço, o cabrito, vai lá e pague aquela prostituta. E o servo voltou. Quando chegou no local, não encontrou nenhuma prostituta. E ele se informou com as pessoas que estavam por ali. Onde tinha uma prostituta, assim, assim, assim. E todos disseram, aqui nunca teve prostituta. O servo estranhou, voltou para Judá e disse, Judá, não encontrei, disseram isso, isso e isso. Ele, deixa para lá. Nós realizamos, fazemos as coisas e esquecemos. Está plantado. Vamos colher um dia, então lembra-te disso. Judá estava lá, chega a notícia para Judá. Tamar está grávida. Sabe o que Judá fez? Retira esta mulher e mata ela. Queima esta mulher. Vamos ver, verso de número 24. Olha o que diz. E aconteceu, quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo, Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está grávida do adultério. Então disse Judá, tira para fora para que seja queimada. Judá deu ordem para matar, porque chegou a notícia que ela estava grávida. Judá nem imaginava que o filho era dele. E aí tiraram a mulher para queimar. Sabe o que ela fez? Chamou aqueles homens e disse, antes de vocês me matarem, eu quero dizer uma coisa.
O dono desses 3 objetos aqui é o pai desta criança. Aí tirou o cajado, tirou o cordão e tirou o selo. E aí descobriram que era de quem? De Judá. Pastor, e o pecado não continua? Continua. Vocês viram a resposta de Judá? Quando Judá viu, olha a resposta de Judá no verso de número 26. E conheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá, meu filho, e nunca mais a conheceu. Nunca mais a teve por esposa, por mulher. E ele disse: mais justa é esta mulher do que eu. Sabe quando Deus usa, irmãos, um servo ou uma serva do Senhor? Quando reconhece um erro. Judá está na genealogia de Jesus, irmãos, porque ele reconheceu o seu grave erro. Diz: eu errei. Ela, que eu chamei de prostituta, que eu mandei queimar, viva, ela é mais justa do que eu. Aí Deus, agora eu posso usar esse meu servo Judá. Esse meu servo Judá reconhece que é quem ele é, o pecador que ele é. Foi, irmãos, desta relação que nasce Pérez e Zerá. Foi dessa relação, irmãos, que saiu o descendente do Salvador Jesus Cristo. Olha a genealogia novamente. Aqui, irmãos, surge Pérez e Zerá. É interessante, o primogênito ele tem direito de primogenitura. Ele tem direito de estar na genealogia. E quem colocou a mão primeiro aqui para nascer foi Zerá, novamente gêmeos na história. Só que Zerá, irmãos, o texto diz que ele recolheu a mão. E quem nasceu primeiro? Pérez. Pérez significa rotura mesmo. O seu nome será Pérez. Aqui, irmãos, está a promessa de Deus, a sequência da genealogia do Senhor. O que nós mostramos com isso, irmãos? A promessa continua e Deus não falha. Também aprendemos, se você errou, reconheça seu erro. Só assim que Deus vai fazer de você um vaso de bênçãos. Só assim que você será um instrumento nas mãos poderosas do Criador. Judá cometeu um pecado horrível, mas ele está na genealogia do Senhor, porque ele reconheceu: mais justa é ela do que eu. Aí Deus disse: agora eu posso te usar, Judá. É você mesmo o instrumento que eu quero. Reconheça onde você errou. Se você que está aí nos assistindo ainda não se entregou a Cristo, reconheça que você nasceu separado de Deus. Todo mundo, desde Adão, por causa do pecado de Adão. Só tem uma maneira de você voltar a Deus: Jesus Cristo. Se entrega nesta noite a Jesus. Ele te ama, dá esse passo de fé e Ele escreverá o teu nome no livro da vida. Vamos orar nesse instante. Obrigado a Deus por esse momento, obrigado pelas vidas que assistem. Pai, trabalha nos corações, Deus. Precisamos reconhecer onde erramos para ser uma bênção nas tuas poderosas mãos. Quebra nosso orgulho, Deus, nosso ego, nossa vontade própria, e que prevaleça a tua vontade em nós, Deus. Ajuda-nos. Não nos permita dormir nesta noite, Pai, sem meditarmos aonde precisamos voltar e corrigir. Ó Deus, usa-nos como instrumento nas tuas poderosas mãos. Tua promessa não falha, Pai. Ajuda-nos a crer no Senhor. Se alguém que não se entregou a Cristo ainda, que possa tomar essa decisão tão importante na vida. Eu te oro agradecido no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.